Aqui em Colossenses capítulo 3, eu vou ler até a partir do verso 1. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui da terra. Essa expressão aqui é para nós, ainda aqui nesse corpo biológico, nesse corpo físico normal. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, a nossa vida passa a ser guardada com o Senhor Jesus Cristo. Então, é isso a orientação, para que nós possamos entender isso. E em vez de estar olhando os resultados aqui embaixo, porque nós que estamos em Cristo, governamos o universo a partir da nossa fé, a partir dos fundamentos espirituais. É disso que Paulo está falando. E a continuação diz aqui: porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifesto com ele em glória. Toda a Bíblia mostra isso. Quando Jesus vier com o seu corpo glorificado, aonde foi sepultado um cristão, aquele corpo será ressuscitado, só que glorificado. É lógico, é óbvio, que o cristão não ficou aquele período da morte lá enterrado, não. A consciência dele se elevou para um nível de paz extrema, de alegria, felicidade extrema, assim como Jesus. Jesus tinha consciência disso. Na oração de João 17, Jesus disse assim: Pai, receba meu espírito com aquela glória que havia antes de eu me tornar físico. Jesus sabia que ele tinha vindo do Pai, como nós também, nós viemos do Pai, e para o Pai voltaremos. Só que os nossos corpos, que ficou aqui na terra, que era a nossa casa, ele é uma espécie de semente, e a palavra de Deus também fala sobre isso. Paulo fala sobre isso. Em Coríntios, a partir do capítulo 15, Paulo fala sobre isso. Existem corpos terrenos e existem corpos celestiais. O corpo terreno serviu de veículo e casa, e a sua subsistência era a partir dos elementos da terra. Paulo está esclarecendo. Porém, existem corpos glorificados. E lá Paulo explica. Agora, não pense que os corpos glorificados é resultante de uma semente corruptível. Ou seja, se um indivíduo ele desceu à sepultura sem ter a semente do reino, a conduta de Cristo, o Espírito Santo, neste caso, ele vai ressuscitar, mas para prestar conta. Enquanto que aqueles que dormiram no Senhor com o Espírito da imortalidade irá ser ressuscitado para governar, para reinar. Quando o Senhor Jesus disser para as testemunhas, suba cá, todos subirão, dentre eles, aonde tinha um cristão. E agora o seu corpo sairá da sepultura glorificado, imortal, sem fraqueza, para exercer justiça na terra, como a Bíblia fala. E aqui nós acabamos de ler. Nós temos essa certeza, que quando ele se manifestar com o corpo glorificado, ele é Jesus. Nós também, ou o nosso também será glorificado. Toda a Bíblia mostra isso. Toda a Bíblia mostra que o nosso corpo será glorificado semelhante ao corpo de Jesus. Quando o corpo dele é lá, o nosso seremos aqui também. Então, na medida em que uma pessoa ressuscitou com o corpo glorificado, ele passará a exercer a sua autoridade. Por quê? Porque foi para isso que o Senhor Jesus nos chamou. Apocalipse 1 fala sobre isso, que o Senhor Deus, que o Senhor Jesus comprou para Deus reis e sacerdotes. Deixa eu encontrar aqui. Primeiramente aqui no capítulo 5 de Apocalipse, a partir do verso 10, diz assim: e para o nosso Deus o constituísse reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Esse reino, quando você tem consciência de quem você é, você já começa a reinar, antes de você ter o corpo glorificado, mas a plenitude será com o corpo glorificado. Aqui em Apocalipse 1, a partir do verso 4 e 5, diz assim, o verso 5, e da parte do Senhor Jesus Cristo, a fiel testemunha,
o primogênito dentre os mortos, ou seja, ele, Jesus, foi o primeiro a ser ressuscitado, a ter o corpo glorificado, isso já aconteceu. E o soberano dos reis da terra, é o soberano dos reis da terra. Olha, ó, da parte do Senhor Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Nós seremos ressuscitados para governar juntamente com ele. Nós somos reis e sacerdotes. Você tem que acordar, porque chegou o tempo de você ser preparado para reinar com Cristo. Isso é maravilhoso demais. Então, suponhamos, você serviu o Senhor em uma determinada região, uma determinada parte do mundo. Você serviu o Senhor com interesse, com responsabilidade, com respeito. Você defendeu os fundamentos do reino, cumpriu o teu chamado, cumpriu a tua missão. Aonde você acha que você vai reinar? É óbvio que é naquela mesma região que você serviu o Senhor. Porque toda a terra será ou terá um representante do reino. Quando Deus mandou Abraão sair da casa dos seus pais, ali começou esse projeto. E o projeto que começou com Abraão, a própria promessa diz: em ti será bendita todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12 fala sobre isso. Ora, diz o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, da casa dos teus pais, vai para a terra que eu te mostrarei. E dar-te-ei uma grande nação, e de ti farei uma grande nação, te abençoarei, e te engrandecerei o seu nome, e se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E partiu Abraão. Muitas vezes a gente acha que a fé de Abraão foi dele ter saído sem que Deus dissesse para onde era ou aonde era a sua porção da terra. Esse pensamento ele não está completo, porque na verdade, quando Deus pediu para que Abraão saísse, para começar o projeto de implantar os valores do reino, para tornar possível um povo ser separado com os valores, compatível com os valores do reino, para que pudesse a partir, nascer o Salvador, que nasceu 28 gerações depois de Abraão, e que pudesse ter a diferença dos que herdarão a salvação e dos que não herdarão, começou ali em Abraão. Como o projeto é para toda a terra, para qualquer lado que Abraão saísse, Abraão estava indo para a sua terra, porque o mundo inteiro estaria dentro das promessas de Abraão. Quando Jacó, o neto da promessa, reativou essa promessa, você encontra ali em Gênesis 28, quando ele dormiu num deserto, que ele fez um voto com Deus, que disse que daria o dízimo de tudo que passasse pelas suas mãos. Quando Deus acordou ele, Deus disse: essa terra eu te darei, de uma extremidade à outra. Então toda a terra está incluída dentro do comando do reino, dentro dos territórios do reino. Não tem um palmo de terra nesse grande universo que ficará fora do reino dos céus. Então, aonde você serviu ao Senhor, você serviu com interesse, ali você estará demarcando o seu território. E o seu corpo, ao ser sepultado em determinada região, você está consagrando aquele território para pertencer como terra em que você vai reinar. Se você não tinha parado para analisar, na parábola dos talentos, em Lucas capítulo 19, quando o Senhor Jesus contou a parábola que um certo rei foi para uma terra distante e voltaria para tomar posse do reino, quando o rei retornou, que foi prestar conta com o que tinha recebido os talentos, esses talentos são todos aqueles que receberam o chamado, recebeu a unção para executar. E quando o Senhor Jesus se presta conta, que aquele que prestou conta, que recebeu 5 talentos, multiplicou para 10, disse: servo bom, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei.
foste fiel sobre... pegou 5 talentos, multiplicou em 10, sobre 10 cidades, eu te colocarei para ser governante, ou te colocarei para ser autoridade. Quando ele concluiu, Jesus disse: agora tragam aqui diante de mim os que não aceitaram o meu governo e executai diante da minha presença. Pois é, isso aqui aponta para o final dos tempos, quando o Senhor Jesus ia assumir o governo. Essa passagem está aqui na parábola dos talentos, Lucas 19, a partir do verso 14. Deixa eu procurar um pouco mais aqui. E chamou 10 servos seus, confiou-lhe 10 minas e lhe disse: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este reino sobre nós. Olha o que vai acontecer com os que não querem que o Senhor Jesus reine. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar o servo e quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria feito. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Está vendo? Está falando de governo. Veio então o outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina que eu guardei, embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, e tira o que não puseste, colhe o que não plantaste. Conhece o Senhor Jesus, não? E respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabia que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não coloquei, e que tiro o que não coloquei, que colho o que não plantei? Porque não puseste o meu dinheiro no banco, e então na minha vinda o receberia com juro. E disse aos que assistiam: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10. E eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro a todos o que tem, dar-se-á mais ainda. Mas o que não tem, o que ele tem, será tirado. Quando, porém, a estes inimigos, que não quiseste que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, executai na minha presença. É a palavra do Senhor, amigo. Então, aceitar o governo do Senhor Jesus é aceitar o governo com certeza que ele vai vir. E ele vai aplicar justiça nessa terra, porque ele prometeu. Ele prometeu um reino justo. Ele prometeu um reino próspero. Ele prometeu um reino onde não haveria e não haverá injustiça, maldade, mortes, miséria, sofrimento. E a única maneira dele cumprir de um lado, elevando a consciência de justiça para os que querem, alcançando esse nível. E do outro lado, eliminando os que não aceitam, que não concordam, porque os que não aceitam ao Senhor Jesus é porque não aceitam a condição de ser justo, de ser verdadeiro, de ser fiel e de ser pessoas do bem. É por causa disto que eles serão executados na presença do Pai. Não é porque o Senhor Jesus é mau, não é porque ele tem ciúme.